era à noite, o que eu achei diferente de Pernambuco é que os trabalhos lá tinham o costume de fazer dentro do cemitério, sabe? Encruzilhada. Pessoas que trabalhavam ali dentro abriam cova, fechavam. Então você começa a conviver com esta situação e acha que é normal, né? Que é uma coisa que você foi predestinado para aquilo ali, então você tem que seguir. Mas foi num desses trabalhos que eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Sim. Né? Porque no período que eu estava lá, também tinha outra jovem já de outra região, de outro estado, fazendo o mesmo, passando pelo mesmo processo que eu. E nós tínhamos que fazer um trabalho de 7 sexta-feira. Nessa 7 sexta-feira, ela fazia empreitada com a pessoa que foi fazer o trabalho e fazia empreitada também com vigia ou coveiro ali, porque ela pagava para ele. Então ele passava a semana marcando a cova que ele ia abrir. Ele passava a semana. E quando chegou nessas 7 sexta-feira, que foi aonde teve esse episódio, né? Que teve várias, mas essa, faltando 2, era 7. Faltando 2 sexta-feira, a gente chegou lá, era 0 horas. E sempre acompanhava a madrinha, sempre acompanhava o moço que estava lá para abrir, para fechar, e a jovem que foi comigo também. Quando nós chegamos lá, a cova estava aberta. Quando era a cova na gaveta, ela abria, sabe? Aliás, ele tirava aquela pedra de concreto. Se era no chão, eles tiravam a areia, a terra, e quem tocava e abria o caixão éramos nós. Meu Deus. Então era para tirar um pedaço da perna esquerda de um defunto de 3 a 4 dias de morto. Era algo assim. E colocava dentro de uma lata cheia de aguardente. Colocava, saía com aquela lata de tinta, porque quem visse saindo de lá dentro imaginava que foi pintar, foi fazer alguma coisa. Então quando a gente saía, levava, chegava dentro do rocon, que é um quarto separado, dentro de um tacho de barro e colocava até completar a 7ª. E ali se conservava com 1,51 litro, aguardente, sabe? Aí fizemos 5 vezes. Não teve problema nenhum. Quando faltava 2, chegamos lá, era 0 horas, a cova era no chão. Então, quando deu o horário, aí a gente saltou pra dentro. E quando eu fui tocando... Tinha um horário certo também? Tinha um horário, porque ela faz primeiro o ritual, invoca e tudo, e diz o horário. Então, quando bem satânico mesmo, né, Miss? E quando deu o horário, eu saltei. Quando eu fui tocando no parafuso, aí o Exu se incorporou na mulher e gritou: não toque aí, no meio do silêncio. Dá aquele grito horrível e diz: não toque aí. Aí de lá de dentro eu olhei e eu digo: oxe, mas nós já tá aqui dentro. Estamos quase abrindo. Não, sai depressa daí de dentro. Sai depressa, porque o corpo que tá aí dentro não é meu e não é teu. É de alguém de lá de cima. Porque quem é protestante, nós não podemos tocar. Meu Deus. Eu não sabia o que era. Mas a ordem é: não toque. E quando eu saí... Nossa, tô toda arrepiada aqui. Tremendo. Olha, quando eu saí, eu olhei pro coveiro, ele tremendo. Porque nem ele esperava. Ele assustou. E eu olhei assim, eu disse: o que é isso? O que é isso que tá aqui dentro? Aí ele disse: certamente que é o corpo de um crente. Quando ele disse que era o corpo de um crente, aí entrou no meu coração. E eu vi quando a madrinha olhou pra ele e disse: eu tô pagando pra você ficar calado. E ele não tá mais aqui quem falou, mas ele ficou com aquela cara assustada. Aí eu disse: oxe, nesse a gente não pode tocar? Então o dia desse é mais forte do que o nosso. Te entra uma curiosidade. Entrou. Meu porque Deus eu dizia assim: ora, se nós tocou, então se nesse nós não pode tocar, então esse tem um dia maior. É mais poderoso do que o nosso. Um guia maior. Glória a Deus. Eu não conhecia, né? Eu não sabia o que era crente. Mas foi o primeiro impacto que eu vi o valor do crente na mão de Deus. Até depois de morto. Até depois de morto. Ai, se depois de morto. Não pode tocar? Imagina vivo. Imagina você que está me ouvindo.
louva, adora, exalta o nome do Senhor. Sobre a tua vida não vale encantamento, não é? Porque quem tem a vida na palma da mão de Deus, nem o diabo arrebata, a Bíblia nem diz. Os ossos têm Glória a poder de Deus. tocar. Então, quando eu tive essa experiência, aquilo ficou marcado. Mas eu não sabia o que era, não fui procurar, mas ficou gravado.